Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao programa Orgonitando. Aqui eu te ensino a como fazer uma orgonite começando do zero. Eu sou a Dani Zemetec e o tema do vídeo de hoje é evite isso para fazer uma orgonite. Pessoal, fica comigo até o final que você vai ouvir dicas valiosíssimas para a confecção da sua orgonite, tá bom? Mesmo você sendo artesão, já trabalhando com orgonite, como sendo um aspirante, um iniciante que queira começar a entrar nesse ramo da orgonite de artesanato que é tão mágico, ou até mesmo para você que não tem aptidão nem experiência nenhuma, mas que queira aprender a fazer como hobby e presentear as pessoas que você gosta, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui, quero que vocês me respondam. Quem aqui já teve problema com bolhas na orgonite? Para mim, as bolhas foram um terror durante muito tempo, tá? Era um bicho de 7 cabeças para que eu conseguisse resolver esse tipo de problema, né? Às vezes é uma encomenda, uma peça especial e você vai fazer e quando você vê o resultado final, você vai desenformar a peça, você vê que tem as indesejáveis bolhas muito nítidas, né? E isso não é legal. Então, vamos lá. Pessoal, a resina em si, tá? Ela não cria bolhas. O que vai gerar bolhas na resina são os elementos externos, né? Que é com que ela vai interagir. Por exemplo, na manipulação, no misturador mesmo, quando você derruba a resina num recipiente para misturar, essa manipulação ao misturar tanto manualmente como mecanicamente, ela tem um jeito, digamos, mais correto de ser feito, tá? Na forma manual, é manual mesmo, né, com a mão. E na forma mecânica, são algumas ferramentas. Existe uma ferramenta, né, que a gente coloca uma haste, como se fosse uma batedeira. Coloca uma haste, específica haste, para fazer aquela mistura, tá? As bolhas, elas também pode acontecer no derrame, né? Quando você vai derramar a resina, o conteúdo da resina no recipiente, pode acontecer de gerar a bolha nesse trânsito, né, de derrame, e também no trânsito de derrame do recipiente para o molde. Então, presta atenção, pessoal. Fica comigo. Algumas resinas em contato com esses elementos externos, né, elas geram mais bolhas do que outras resinas, tá? E aí eu vou te explicar como que eu sei disso. Vamos lá. Pessoal, eu tô no artesanato há 12 anos já. Orgonite eu comecei em meados de 2015, tá bom? E no começo, né, das orgonites, eu tive muito problema, pessoal, muito problema com esse tipo de bolha, né, com as bolhas, e para mim realmente era um bicho de 7 cabeças, eu não sabia o que fazer, né? E aí, nessa época, não existia curso de orgonite, então o que eu sabia era a história, né, da orgonite, quais eram os elementos, o resto eu tive que aprender na marra. Com os meus próprios erros e acertos, né? Foi que eu fui me adaptando e criando o meu próprio método, né? Para que não ocorresse mais esse problema das bolhas. Eu vou deixar aqui para vocês verem fotos de orgonites que eu mesma fiz em 2015 para vocês verem que horror, quanta bolha, dá uma olhada. Então, pessoal, existem diversos tipos de resina. Existem as resinas naturais, tá?
Essas são extraídas de árvores específicas, mas no tronco, né, da própria árvore começa a escorrer um líquido. Esse líquido nada mais é do que a resina natural dessa árvore, que ao longo do tempo vai endurecendo, né? E, enfim, e vira algo duro, né? É um processo muito natural, muito lento de acontecer. Os exemplos mais comuns que a gente tem são o breu e o âmbar. Já ouviram falar em âmbar? Colar de âmbar, tá? Então, é assim que o âmbar se forma, tá? É uma resina totalmente natural. E aí, existem outros tipos de resina derivadas do petróleo, né? Existe a resina acrílica, que essa resina ela é muito usada por pintores que utilizam um determinado tipo de técnica, tá? Existe a resina epóxi, utilizada também para pisos, dentre outros lugares e outros nichos. E a resina poliéster, que também é utilizada por diversos nichos do mercado, tá bom? As resinas naturais como o âmbar e o breu, elas não são usadas aqui para fazer orgonite, tá bom? A resina acrílica também não é apropriada, tá? Para fazer orgonite. As mais comuns para a confecção de orgonite, as mais utilizadas, né, são a resina epóxi e a resina poliéster. Agora eu vou explicar para você qual que é a diferença, os prós e contras entre das duas, tá bom? A resina epóxi, as peças feitas com essa resina, elas são mais resistentes tanto à alta temperatura como a quebra, sabe? Quebrar, caiu no chão e quebrou. Então, elas são bem mais resistentes em relação à resina poliéster, tá bom? O ruim dela é que uma peça feita com essa resina epóxi, ao longo do tempo, ela vai ficando amarelada, tá? Esse é um contra dela. E um outro fator que pesa bastante, principalmente no bolso, é o valor. Ela é bem mais cara em relação à resina poliéster, tá bom? Já a resina poliéster, existe vários tipos, tá? Existe a resina poliéster de alta viscosidade, a resina poliéster de baixa viscosidade, cristal, com UV. E como que são elas? A resina de alta viscosidade é uma resina que o próprio nome já diz, né? Mais viscosa, mais densa, mais grossa, tá? Esse é a resina de alta viscosidade. A resina de baixa viscosidade é uma resina mais fininha, menos densa, mais ralinha, tá? Já a resina cristal é uma resina translúcida, né? É transparente, né? O termo correto, a palavra correta é transparente, tá? E a resina com UV, ela funciona, ela contém, né, um elemento químico como se fosse um protetor solar, né? Para que a peça feita com esse tipo de resina não amarele ao longo do tempo, tá? Eu comecei lá em 2015, eu comecei a trabalhar com a resina poliéster de alta viscosidade, tá? Nessa época, como eu já falei, eu só sabia as ferramentas, né, que eu deveria utilizar e os materiais necessários, né? E a história da orgonite. Não sabia nada mais além disso, nenhum processo, né? E eu fui ali meio que na cara e na coragem mesmo descobrindo. Eu não sabia que tinha esse montão de resina, né? E aí eu descobri fazendo as pesquisas, né? Mas não sabia mesmo assim que tipo de resina utilizar. Então, dentre as pesquisas, escolhi um fornecedor e fui até esse fornecedor, pedi ajuda, óbvio que com o intuito já de comprar a resina. E cheguei na loja, expliquei com que eu ia trabalhar, que era artesanato, que eu confeccionaria orgonite,
A pessoa na época nem sabia o que era orgonite. Eu expliquei brevemente, na verdade, os elementos que iam conter dentro dessa peça, né? E foi me indicada a resina de alta viscosidade. Ok, comecei meu processo de confecção das orgonites, toda feliz, né? Toda feliz, fui fazendo ali conforme foi me explicado. E aí, meu amigo, minha amiga, o resultado não foi bom. Gente, era bolha que não acabava mais. Pior que assim, como era marinheira de primeira viagem, né? Eu até vi a bolha ali no recipiente que misturei dentro do molde, mas eu imaginei que aquela bolha ela estouraria sozinha, né? Só que para minha surpresa, ao desenformar a peça, estava horrorenda, horrorenda, pessoal. Feia, feia mesmo, com muita bolha. Eu até tenho algumas fotos aqui para mostrar para vocês a quantidade de bolha que tinha na peça. Dá uma olhada aí. Então, pessoal, e aí o que acontece? Eu não sabia, tá? Que quanto mais grossa a resina era, mais bolha ela podia gerar na hora que eu agregava outros elementos, né? Mexia nela, né? E, pois bem, fica a dica: resina quanto mais grossa, mais bolha ela gera, tá? E aí, depois dessa experiência nada agradável, eu resolvi mudar de resina, né? Aí eu fiz uma opção por trabalhar com a resina de baixa viscosidade, tá bom? Que é aquela resina mais ralinha, mais fina, tá bom? Aí eu fui fazer mais uma remessa, né? E na hora de desenformar, bolha. É lógico que tinha menos bolhas do que trabalhando ali com a resina de alta viscosidade, mas mesmo assim existiam e eram muito nítidas, né? Me incomodava aquilo, né? Ok. E aí, depois dessa experiência, eu resolvi fazer um curso de resina. Fiz o curso de resina, especificamente de resina. E o conteúdo ali, eu achei que tinha agregado algo, né? Quando eu fui fazer experienciar ali na prática, eu vi que as bolhas continuavam. E aí resolvi pedir ajuda para essa pessoa que eu fiz o curso. E ele me deu algumas dicas as dicas eram alguns elementos químicos que eu deveria comprar para evitar as bolhas. Eu comprei, mas não evitaram as bolhas continuavam ali, né? E eu fui fazendo, né? Falei, eu tenho que fazer, eu vou ter que encontrar algum jeito de acabar com essas bolhas, tá? Aí eu fui fazendo e fui percebendo que de uma remessa para outra existia algum tipo de diferença. Tinha remessa que saía muito ruim, com muitas bolhas, já outras remessas, elas saíam com menos bolhas. E aí, percebendo essa diferença, eu parei, né, para refletir a respeito e fazer meio que um retrocesso mental do passo a passo do que eu fiz de diferente para que aquela remessa que saiu boa ficasse daquele jeito. E fui fazendo a comparação. E aí eu fui chegando em algumas conclusões, né? E aí eu vou falar aqui para vocês. Pessoal, foi muito, tá? Até descobrir, começar a descobrir alguns macetezinhos, né? Foi muito tempo. Eu passei meses, tá? Tendo esse problema com as bolhas. Foi muito tempo e dinheiro, né? Porque assim, às vezes você tem ali alguma peça para entregar e com bolha não é legal, né? Mas ok. E eu acabei
descobrindo alguns métodos que diminuem, ao menos diminuem as bolhas, se não exterminam elas totalmente. E aí eu vou começar a repassar isso aqui com vocês. Bom, primeiro fica a dica, a resina de baixa viscosidade. Por ser uma resina mais líquida, é menos comum a predominância entrar ar entre a resina, tá? Mas mesmo assim acontece, tá bom? E o segundo passo, né? O primeiro é trabalhar com a resina poliéster de baixa viscosidade. Ou a epóxi, tá, gente? Vocês podem optar pela epóxi. A epóxi, ela tem menos problemas de bolha, mas ainda tem, porém, ela é 4 vezes mais cara que a resina poliéster, tá bom? Então, o outro passo é misturar a resina devagar, com calma, tá? Com gentileza, com tranquilidade. Paciência é a chave do negócio, pessoal. Paciência, tem que ter paciência. E você tem que misturar bem. Então, misturar bem, devagar, com calma, tá? Não vá com tanta sede ao pote eufórico, não, tá bom? Somente esse lance, esse método, né, essa prática de fazer a mistura com calma, devagar, ela evita, tá, que entre ar entre a resina, tá bom? Se você misturar manualmente, é assim. Agora, se você optar por um misturador mecânico, né, que existe essas ferramentas mecânicas, lembra um pouco uma batedeira, né, com uma haste, e ali essa haste ela vai misturar a resina, tá? E aí, enfim, é um negócio mais extenso, né? São várias hastes, dependendo da resina que você vai usar, é um pouco mais complicado, tá bom? O que acontece? Eu indico que você coloque a haste no fundo do recipiente misturador e ligue, tá? Não coloque ela do meio para cima, porque o que acontece se você colocar essa haste e ligar do meio para cima, né, do conteúdo da resina? Ela vai criar um redemoinho, e é nesse redemoinho que o ar vai entrar e ficar entre a resina. Então, coloque essa haste lá no fundinho, tá? E faça a mistura, tá bom? Já vai diminuir bastante a bolha, tá bom? Vai existir menos bolha. Outra dica, pessoal, caso ainda tenha bolha, né? Mesmo você misturando a resina devagar, pensando que você vai misturar ela manualmente, tá? E com cuidado, você pode dar umas pequenas batidinhas no recipiente onde está a resina. Essas batidinhas você pode fazer no fundo, vou pegar aqui para vocês verem. Você pode bater o copinho assim, né? O recipiente em algum lugar na mesa e dar batidinhas toda em torno do recipiente. A tendência é que com essas batidinhas, né, vai vibrar ali o conteúdo interno, as bolhas que estiverem lá no fundinho do recipiente, a tendência é que elas subam, e as que estiverem grudadas em torno do recipiente, elas também meio que desgrudam, elas vão meio que se unir, né? Essa é uma dica também, para você dar as batidinhas. A gente chama isso de processo de vibração, tá bom? Mais uma dica. Essa dica é bem importante, pessoal. É no derrame da resina, né, do galão de resina pro recipiente misturador e do recipiente misturador para o molde, tá? Não faça como a amiguinha aqui, tá? Que no começo eu até tinha paciência, mas assim, na minha cabeça era só derramar e ok. Então, menos de 2 segundos, aquele conteúdo com resina, eu já despejava no molde. Era praticamente assim, pá, caía aquele montão de resina de uma vez só. E isso acaba gerando muito bolha, que é nesse trânsito, né, de você fazer o despejo, o derrame. Esse trânsito pode ocasionar bolha, ar dentro da resina. E como você deve fazer? Mais uma vez, com paciência,
tá? Paciência, com calma, em pequenas quantidades, tanto do galão de resina para o recipiente misturador, como do recipiente misturador para o molde, tá bom? Tem que ser devagar, contínuo e em pouca quantidade, tá bom? Então, evita o que eu fazia, hein? Senão vai gerar bolha. Outra dica também que eu utilizo é, fez tudo isso, né? E percebeu que no derramar ali no molde, da resina no molde, tem bolha, fica de olho. Eu costumo fica de olho, pega um pedaço de fio de cobre ou metal que você tiver, ou até mesmo um palito, gente. Um palito fino, tá? Identifica a bolha e estoura a bolha, tá? Esse é um dos macetes muito manual, bem manual, que resolve, tá? Resolve mesmo. Você seguindo todos esses passos, quando você despejar no molde, você vai ver que diminuiu muito a quantidade de bolhas, tá? Fica tranquilo, que se tiver uma ou outra, você vai conseguir estourar dessa maneira que eu estou falando, tá bom? Fica um tempinho lá, dá uma olhada na peça, tá? Espera ela começar a curar antes de se desligar da peça, digamos assim, né? Antes de deixar ela lá sozinha, deixando a resina fazer o trabalho dela de cura, tá bom? Então, assim, fica lá mais um pouquinho, espera a resina começar a curar, para ver se realmente a bolha, não existe mais bolha. Porque a partir do momento que a resina seca, cura, já era, não dá mais para retirar a bolha, tá bom? Isso tem que ser feito no processo antes da cura, tá bem? Pessoal, essas foram algumas dicas do resultado do meu trabalho, tá bom? O trabalho, apenas seguindo essas dicas que eu tô passando aqui para vocês, eu consegui chegar nesse resultado, tá? Aqui, ó. Não existe bolha, tá? Não existe bolha, tá bem? Tem aqui outras dicas que eu já fiz, né? Eu já usei esse método, mas não vi tanta diferença. Eu vou passar para vocês e aí cabe a vocês saber, né? Escolher se utiliza mais esse método ou não, tá? Uma das dicas é soprador térmico. Existe no mercado sopradores térmicos, é como se fosse um secador, mas não é secador, tá? Que ele emite um ar, né, com determinada temperatura, que você passa sobre a peça, sobre o molde, com a resina ainda em estado líquido, para que as bolhas estourem, tá? Mas esse soprador térmico, ele só vai funcionar se as bolhas estiverem na superfície, tá bom? E não funciona tão bem assim não, tá, pessoal? Não funciona tão bem. Eu utilizei e não resolveu. Outra coisa, não adianta usar secador de cabelo, tá? Eu tentei usar secador de cabelo, não resolveu. O que acontece com o secador de cabelo? Ele sopra. A temperatura ali daquele vento, comparada ao soprador térmico, não é a mesma, tá? Do soprador térmico, a temperatura é mais alta, tá? E o ventilador não, o secador, ele solta ali o vento, né, quentinho, mas é indicado para cabelo, é uma temperatura mais baixa, tá bom? Então, não adianta usar que não vai funcionar, porque eu já tentei usar e não funcionou, tá bom? E o soprador térmico, eu acho que custo-benefício não é interessante. E eu não vou indicar aqui para vocês comprarem esse tipo de ferramenta, porque a gente consegue fazer de maneira mais econômica, tá? Sem usar esse tipo de ferramenta. Então, assim,
deixo a cargo de vocês, não é necessário. O tipo de peça que eu mostrei para vocês aqui, esse resultado eu consegui apenas com essas dicas que eu acabei de passar para você, que foram 4, né? Com a resina, se não me engano, 5 dicas, tá bom? Elas vão fazer total diferença no seu trabalho e deixar a sua peça muito mais bonita, tá bom? Então, só fazendo um resumão do que foi passado aqui, as dicas. Trabalhar com resina mais fina, de baixa viscosidade, vai evitar que gere mais bolhas nessa resina, tá? Outra dica, no derrame, tanto do galão de resina pro recipiente misturador, como no derrame desse recipiente misturador para o molde. Derrame devagar, de forma contínua, em pouca quantidade. Tenha paciência, calma e tranquilidade, tá bom? Outra dica é a de vibração, que é você dar batidinhas no seu recipiente com resina para que aquelas bolhas desgrudem tanto do fundo desse copo como das laterais dele, tá bom? E a outra dica é totalmente manual e artesanal, é você pegar um fiozinho, né, de metal ou até mesmo um palito e observar já com a resina no molde, ainda em estado líquido, para ver se existe ali alguma bolha. Viu a bolha? Vai com esse palitinho e estoura ela, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, espero que realmente ajude aí vocês a fazerem a peça e o meu intuito aqui é realmente ajudar. Eu te ajudo a fazer uma orgonite começando do zero, tá? E comenta aqui embaixo desse vídeo qual que é a sua dificuldade para fazer uma orgonite. Qual que é a sua dificuldade? Comenta aqui para mim que eu vou ter o prazer em responder. Não esquece de deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que quer aprender a fazer orgonite ou quer entrar nesse mundo do artesanato, que é um mundo tão mágico, tá? Inscreve-se aqui no canal, se inscreva para você receber mais notificações, tá bom? Em breve teremos mais conteúdo, agradeço a atenção de vocês e até breve. Bye, bye.